Quero agradecer, irmãos, muito pela bênção que é termos uma igreja que tem tantos voluntários, servos de Deus, para servir ao Senhor. Eu quero agradecer muito ao trabalho dos diáconos. Eu estava vendo a cantata de Natal no dia 25 e vendo a superlotação da igreja. Nós temos como problema, nós não podemos fazer nada muito especial e nós já estamos com problema de espaço sério, no domingo normal. E os diáconos têm sido assim valiosíssimos no trabalho de tentar receber bem, que é uma característica da igreja, com segurança, permitindo que as pessoas possam ter um assento e participar do culto. Falando nisso, inclusive, se você tiver ao seu lado uma cadeira vazia, levante uma das mãos, eles estão procurando ainda espaço para adequar para as pessoas que estão ali atrás, precisando sentar. Então, se você tiver pessoas ao seu lado, cadeiras vazias, só levanta a mão, eles vão ajudar você a identificar e colocar alguém ali. Quero agradecer pelos meninos e meninas do louvor, a Cris, que está aqui sempre traduzindo na linguagem de Libras, e porque eles têm feito um trabalho magnífico junto com o pessoal da multimídia, comunicando o Evangelho, e isso tudo de maneira muito voluntária, muito disposta, desprendida, e eu quero, como pastor da igreja, agradecer a Deus pela vida de vocês. Fiz isso ali pouco antes de começar o culto, quando orávamos pelo culto, e quero manifestar a todos que participam desse ministério de louvor também da igreja. Quero agradecer pela Junta de Missões e de Ação Social da igreja, que tem feito um trabalho abençoador para muitos missionários no mundo todo, e particularmente para aqueles que nós sustentamos financeiramente em oração e em apoio. Eu quero agradecer ao trabalho deles. Falar do trabalho das crianças nessa igreja é uma alegria muito grande, porque quando a gente olha aquilo que Deus tem feito na vida dos nossos filhos, nas nossas crianças, é algo assim maravilhoso, porque Deus tem cuidado das crianças por meio de pessoas que Deus tem colocado aqui, todos voluntários, mas capazes de preparar o melhor, tanto pela manhã na escola bíblica, como à noite também no culto, que acontece nos domingos à noite. Então eu quero agradecer a Deus pelo trabalho das nossas irmãs e dos nossos irmãos professores, auxiliares, que fazem o apoio ao trabalho de crianças, que é tão importante. Eu vejo os olhos brilhando dos pais aqui, de ver os seus filhos sendo educados no caminho do Senhor, e isso é uma grande bênção para todos nós. Quero também agradecer muito pelo trabalho diligente, pelo apoio que tem sido dado pelo Conselho da Igreja, nesse momento particular do meu ministério, em que eu tenho estado mais ausente durante a semana na igreja. Eu quero agradecer pela vida dos presbíteros dessa igreja, homens dedicados, íntegros, que têm se dedicado muito ao serviço do Senhor, junto com o pastor Temístocles, que é o nosso pastor auxiliar. Nós estaremos no mês de janeiro anunciando uma nova equipe pastoral que vai se juntar para apoiar o nosso trabalho e fazer algo ainda com maior excelência. Quero agradecer muito o trabalho da recepção da nossa igreja. Quero louvar a Deus, porque quando a gente pergunta às pessoas que se tornam membros dessa igreja, por que você ficou aqui? Assim, quase sempre na boca de todo mundo é dito assim, pela maneira como a igreja acolheu, desde a hora que a gente chegou. E eu quero agradecer ao trabalho da Adriana, ao trabalho de todos que participam da recepção, mesmo no dia como hoje, estão ali, as nossas irmãs Janete, Lourdinha ali, agradecendo e recebendo as pessoas com muita alegria. Eu quero louvar a Deus pelo trabalho que vocês fazem também. E aí eu poderia enumerar uma série de outros ministérios, não quero ser omisso com nenhum, mas eu quero, em nome de Jesus, agradecer o trabalho que é feito aqui. Esse é um grande motivo de gratidão do meu coração como pastor da igreja, quando vejo ao fim desse ano 2025, Deus abençoando ainda mais essa igreja pelo trabalho dos irmãos, apesar de mim. É por intermédio dos irmãos que Deus tem feito isso. Então, louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Recebam a minha gratidão particular. Eu gostaria que você assistisse um vídeo nesse momento. Nós estamos exatamente às 11h01. E eu gostaria que você assistisse esse vídeo. Esse vídeo vai ser o ponto de início da mensagem que Deus colocou no meu coração para ministrar o seu coração. E eu gostaria que todas as pessoas, com exceção daquelas que precisam estar de pé, tomassem o seu assento, sentassem, se acomodassem, os diáconos ajudassem essas pessoas. Essa movimentação que está acontecendo mais aí, possa cessar, por favor, me ajudem,
porque na hora da ministração não é o pastor Robson que fala, embora seja ele quem diga as coisas, é Deus, e eu não quero que você perca uma coisinha só do que Deus tem para falar ao seu coração. Então, por favor, tome o seu assento, sente e escute, começando desse vídeo que eu gostaria que você desse toda a atenção. Pode jogar. Eu costumo sempre dizer, eu não sou pessimista, tá certo? Eu acho o pessimismo um caminho muito amargo, eu não sou pessimista. Mas também não sou otimista, não, porque o otimismo é uma ingenuidade, né? A gente vê que o fundamento da vida é trágico, o próprio fundamento da vida é trágico. Bastaria a morte para dar o fundamental é a esperança, né? Ah, agora sim. Eu me defino como um realista esperançoso. Tanto que eu escrevi uma peça chamada A Pena e a Lei, e o terceiro ato chama-se Alto da Virtude da Esperança. E eu não me lembro se digo lá, mas é uma coisa que eu acredito, eu sou fraco na fé e fraco na caridade, de maneira que a minha só me resta das 3 virtudes teologais, só me resta a esperança. Então eu sou um homem da esperança, eu sou um realista esperançoso. Sou um pessimista. Eu acho o pessimismo um caminho muito amargo, mas eu também não sou um otimista, porque acho o otimismo uma ingenuidade. A gente vê que o próprio fundamento da vida é trágico, bastaria a morte para provar isso. E aí dizia no vídeo Ariano Suassuna, naquela entrevista a Roberto Dávila, eu me defino como um realista esperançoso. E aí ele reconhece que é fraco na fé, fraco na caridade, mas das 3 virtudes teologais, dentro daquela doutrina mais católico-romana, só lhe restava a esperança. E aí ele reafirma, eu sou um homem da esperança, eu sou um realista esperançoso. Eu já tinha visto essa entrevista algumas vezes, e recentemente eu fiquei pensando sobre o que Deus queria falar ao nosso coração, o que é que Deus quer falar ao nosso coração, nesse limiar de 2025 para 2026. As palavras desse grande escritor e dramaturgo paraibano, radicado em Pernambuco, Ariano Suassuna, que todos nós admiramos, acabam expressando, queridos irmãos e irmãs, os pensamentos e os sentimentos muito comuns ao ser humano nesse período em que nós estamos fechando um ciclo e abrindo outro, como acontece no fim de cada ano. É nessa hora que nós fazemos uma avaliação, uma retrospectiva, e somos levados muitas vezes a pensar de maneira pessimista sobre o ano que vem. Ou algumas vezes, quando temos um ano venturoso, nos tornar ingênuos de achar que os 7 anos de vacas gordas se tornarão 8, 9, 10 e assim por diante, e não haverá alternância normal da vida de dias bons e dias maus. É justamente por isso que eu escolhi esse texto, esse vídeo, para lembrá-los daquela expressão peculiar dentro da sua capacidade de fazer frases de efeito e de impacto que Ariano Suassuna tinha, quando ele se define como um homem que é realista esperançoso. Eu nunca tinha ouvido falar disso, já tinha ouvido falar desse tipo de gente. Eu sempre ouvi falar de pessimista, de otimista, mas de um realista esperançoso, só Ariano Suassuna para cunhar essa expressão. Na entrevista, nós acabamos de ouvir, ele faz referência a um livro que ele escreveu como um auto, uma peça, ele é um dramaturgo, chamado A Pena e a Lei, e que é dividido em 3 atos, de peças mesmo, sendo o último justamente o que ele cita no vídeo, o Alto da Virtude da Esperança. Nesse auto que eu tive o interesse de ler, existem alguns personagens, e existe um casal, o cheiroso e a cheirosa, que são donos de um teatro de mamulengo. Você sabe o que é um mamulengo? Mesmo você que vem de outras regiões, aqueles bonecos que são manipulados para expressar humanidade. Então aquele teatro de bonecos e mamulengos tinha esses donos, cheiroso e cheirosa. Nesse teatro, desse alto da virtude da esperança, cheiroso faz o papel daquele que manipula os personagens. E nesse alto, 2 deles morrem. Você vai ver alguma semelhança com aquele outro Alto da Compadecida que virou filme e que você certamente assistiu.
porque Ariano tem na sua mente sempre uma preocupação sobre as justiças da vida do lado de cada eternidade e como é que elas vão ser feitas do lado de lá da eternidade. Por isso sempre tem uma menção ao juízo final em suas obras. Pois bem, naquele ato, o alto da virtude e da esperança, 2 personagens morrem e se encontram depois da morte. E eles não sabiam a causa da morte, cada um deles, da sua própria morte, até que o outro aparece e conta a causa da morte do outro. Eu não vou contar o restante do alto, porque eu vou fazer um spoiler. Porém, na página 119 desta peça teatral, Cheiroso, que é o dono do teatro que manipula os bonecos, faz a seguinte pergunta, preste bem atenção. Ele diz assim: mas não é isso que ele é? Referindo-se a alguém. Logo depois ele diz quem é esse alguém. Ele diz assim: não é Deus o dono dos mamulengos? A frase é dita no meio de umas circunstâncias em que ele é colocado como culpado por uma das mortes. E aí ele se esquiva dizendo assim: mas não sou eu, o dono dos mamulengos não é Deus? Eu apenas manipulo, mas quem ordena todas as coisas, segundo a sua ideia, não era ele, era Deus, que era o dono não apenas dos mamulengos, mas também do dono dos mamulengos, do manipulador que era o Cheiroso. Essa visão, que eu chamaria de fatalista, de que não importa o que eu faço, não importa o que eu diga, não importa o que eu decida, vai acontecer o que tiver de acontecer, muitas vezes tem uma ideia, traz por trás uma ideia de absoluta irresponsabilidade da nossa parte. O fatalismo tira a responsabilidade do homem, porque no fundo diz assim: é tudo o que Deus determina, e se nada Deus determinar, nada acontecerá. Mas não é isso que a Bíblia diz. E é justamente porque a Bíblia não diz isso, que nós sim temos uma responsabilidade, apesar dele ser o Todo-Poderoso, aquele que tudo sabe, tudo conhece, está em todos os lugares, e que é o soberano Senhor do tempo, da história e da vida de cada um. No entanto, é preciso lembrar que é nessa hora que restam as opções ao ser humano. As opções de ser otimista ou de ser pessimista. E para Ariano Suassuna, a opção de ser realista, esperançoso. E é justamente aqui que eu quero perguntar a você, diante de um novo ano, de um cenário que parece com anos anteriores, em muitos aspectos, mas que tem aspectos que são peculiares dessa passagem de 2025 para 2026. Se você tivesse que virar para a pessoa que está ao seu lado e dizer a ela, você diria que você é um otimista em relação a 2026? Ou que você é um pessimista diante do cenário que você lê do ano que passou? Você é um otimista? Você é um pessimista? Ou você quer se alinhar a Ariano Suassuna, mesmo que por razões diferentes que eu vou expor nessa noite, e dizer assim: não, eu sou um realista, mas sou um realista esperançoso? Você é um pessimista? As coisas estão difíceis? Vão ficar piores? Você é um otimista? Não, tudo vai resolver-se de uma forma ou de outra. Ou você é um realista esperançoso? Alguém que faz uma leitura realista da realidade, me desculpe a redundância, vendo os aspectos positivos e negativos, mas resgatando lá de um lugar oculto uma esperança que eventualmente norteia essa atitude para com o ano que vem. Eu acredito que o cristão, mesmo que por razões diferentes daquelas que Ariano aponta, só tem uma opção na vida, que não é o de ser pessimista, que não é o de ser otimista, ingênuo, nem um pessimista amargo, mas é o de ser um realista esperançoso. E é justamente esse realismo esperançoso sobre o qual eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite última do ano de 2025. E para isso eu convido você a abrir o texto da Sagrada Escritura de um livro chamado Lamentações do Profeta Jeremias, capítulo 3, onde você certamente conhece a expressão desse capítulo mais conhecida de todos e que está no versículo 20. Então alguém projete, por gentileza, Lamentações, capítulo 3.
O que é que diz no capítulo 3, versículo 21, irmãos? Vamos ler juntos? Na minha versão, diz assim: todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Eu acho curiosa essa versão, lembro-me também do que pode me dar esperança. Porque às vezes o otimista ingênuo é aquele que só lembra do que pode lhe dar esperança. E o pessimista amargo é aquele que não consegue lembrar a não ser daquilo que não pode lhe dar esperança. Mas Jeremias não. Jeremias diz assim: todavia eu lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Ou na versão mais conhecida nossa, quero trazer à memória uma decisão realista. Eu quero trazer, eu decido trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a trazer à memória o que pode nos dar esperança. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos que a Tua bênção venha sobre nós na iluminação da nossa mente e do nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz para além dos comentários deste homem falho e imperfeito, a quem o Senhor escolheu para trazer a palavra nesta noite. Ó Deus, ajuda-me a ser boca do Senhor apenas, e ajuda os meus irmãos e irmãs, todos que estão aqui e aqueles muitos que estão participando à distância, a ter ouvidos atentos àquilo que pode lhes dar esperança no vislumbre de um novo ano que se aproxima. Fala conosco, Senhor, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 3 de Jeremias é uma poesia, embora não fique muito claro em português. É uma poesia do tipo acróstica. Se você sabe o que é um acróstico, você sabe que se colocam palavras, versos, estrofes, baseadas nas letras do alfabeto, no caso aqui do alfabeto hebraico. Então o primeiro versículo desse capítulo 3 de Lamentações é o versículo da letra Aleph, em hebraico. O segundo versículo é o versículo da palavra ou da letra Bet, em hebraico. O terceiro, Gimel, e assim vai até o último. É uma forma de ajudar as pessoas que iriam ler posteriormente a entender a sequência de ideias que estavam ali acontecendo. Esse capítulo é escrito por Jeremias num momento muito difícil da história de Israel. O povo de Deus estava sendo levado para o cativeiro babilônico como disciplina de Deus, devido ao afastamento daquele povo das coisas do Senhor da aliança. Eles ficariam 70 anos na mão de babilônicos, de assírios, de caldeus, sofrendo a disciplina por terem sido infiéis. E Deus levanta um homem chamado Jeremias para dizer ao povo as verdades que o povo dizia, que o povo precisava ouvir e que ninguém dizia. Profeta sempre é uma luta muito grande, porque ele escuta o que Deus quer que o povo escute e que o povo não quer escutar. De modo que, sem dúvida alguma, o profeta é um sujeito incômodo na maior parte do tempo. E Jeremias foi muito incômodo. Ele foi tão incômodo que eles acabaram jogando aquele profeta, para não ouvir as suas advertências, no fundo de um poço. Alguns dizem, inclusive, que o capítulo 3 de Jeremias foi escrito do fundo deste poço, porque ele faz uma referência um pouco mais à frente, àquele lugar onde não havia saída para ele. Por isso que ele começa esse capítulo, que é um capítulo de dor e de sofrimento, por isso a palavra lamento que ele usava, na letra Aleph do primeiro versículo, dizendo assim, se você puder acompanhar, você verá. Ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Lamentações 3:1. Portanto, ele já se identifica no começo como alguém que não estava alienado da realidade. Ele dizia assim: eu sou esse homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Se parássemos aqui, diríamos: veja, este é um homem realista.
E como nós vamos ver nos versículos seguintes, é um homem realista tendente a ser pessimista, porque ele vai mostrando que esta vara do furor de Deus iria se abater com grande força por 70 anos sobre aquele povo, e aquele povo iria sofrer e não tinha nenhuma pátria, nenhuma nação. Ele inclusive fala contra o Egito, que era a esperança deles para combater os babilônicos, que poderiam livrá-los. Ele era alguém que não estava alienado, ele não era um otimista ingênuo, porque assim como Ariano Suassuna, assim como cada um de nós sabemos que a vida é bela, mas não é fácil, que muitas vezes a vida é um vale de aflições, de lutas inesperadas, de desafios que nós não estamos preparados, coisas que acontecem conosco não necessariamente por responsabilidade nossa, mas simplesmente que nos pegam de surpresa por decisões de outros que às vezes estão do outro lado do mundo e que nos afetam aqui. Ainda que algumas coisas sim nós causamos a nós mesmos, boa parte das lutas e dos sofrimentos da vida são causados por outros e que acabam nos envolvendo. Por isso, como o profeta, nós também teríamos uma tendência talvez de ir enumerando, como ele faz a partir do capítulo 3, verso 2, uma série de expressões de lamento por aquilo que ele havia passado, por aquilo que aquele povo haveria de passar. No entanto, no meio de todo aquele lamento, em vários momentos, ele parece ser o cheiroso de Ariano Suassuna. Quando o cheiroso dizia, mas não é isso que ele é, não é Deus o dono do mamulengo, o profeta Jeremias olhava toda aquela descrição que ele fazia de sofrimentos e dizia assim, mas Deus estava em algum lugar por trás de tudo isso, porque nada aconteceria se ele não quisesse, e todas as coisas cooperam, talvez falando como Paulo escreveria aos Romanos, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É curioso entender como essa teologia de Jeremias fica muito clara. Diferentemente de alguém que é pessimista porque crê na sorte e no azar e, portanto, em forças aleatórias que ele não controla, e se ele não controla, não tem o que fazer, e o desespero da existência é muito grande, porque quando eu não tenho o que fazer, o que é que eu posso fazer senão nada? E a dor pior do que a dor da impotência, da angústia de não poder fazer nada, certamente não há. Mas ele não. Ele sabia que havia muitas coisas que ele não podia fazer, mas era Deus que era o dono de todas as circunstâncias, era o Senhor do tempo e da história. Por isso que ele, nos versículos seguintes, descreve, sim, com muito realismo, que ele, Deus, o levou, veja aí o verso 2, a andar nas trevas e não na luz, que Deus voltou a sua mão contra o profeta sem parar, todo dia, veja aí o verso 3, e consequentemente, nos versos seguintes, ele diz que o próprio envelhecimento da sua carne, o despedaçamento dos seus ossos, que são as consequências físicas postas em forma de metáfora, também tinham sido produzidas por Deus. Em outras palavras, o profeta reconhecia que o dono do mamulengo é que havia permitido que outros o atacassem. Ele fala, inclusive, no versículo 5, de rampas de ataque, uma alusão aos inimigos que invadiram Jerusalém, suplantando seus muros de defesa. A sensação expressa pelo profeta, nos versículos 6 e 7, por conta de tudo isso, é de estar no escuro, cercado por um muro, preso a correntes pesadas, e é aqui que é justamente a alusão, provavelmente, à sua prisão no fundo do poço, em Jerusalém. Portanto, se tem alguma coisa que não se pode dizer de Jeremias, é que ele lamentava de maneira amarga, porque não reconhecia que Deus estava no meio da provação, provando a ele e ao seu povo. E eu quero dizer para você, que isso é uma bênção, quando a provação é compreendida como provação. Eu quero dizer para você que no ano de 2025, todos os percalços que aconteceram com você, não foram alheios a um propósito que Deus tinha na sua vida. E graças a Deus, se você compreender dessa forma. Porque a outra opção é a opção de você ser um mamulengo, cujo dono não é bom, não é justo, não tem um propósito,
e que faz você apenas um boneco da sorte, do acaso, das circunstâncias cegas. Isso é desesperador, isso é terrível. Mas passar a luta, compreendendo que nada poderá nos separar do amor de Deus, compreendendo que mesmo a morte, a espada, a fome, a nudez, são instrumentos dolorosos, é verdade, mas sim instrumentos do propósito de Deus na minha vida, mas não para me separar dele, mas para trazer a mim mais humilde diante dele. Era isso que Jeremias via. Ele, portanto, não era um realista, pessimista. Mas é justamente no versículo 19, quando há o verso equivalente à letra hebraica Zayin, no acróstico que ele está compondo, que a última tentativa é feita por ele, no sentido de, diante de tanta luta e de sofrimento, que poderia levá-lo a achar que não estava mais sendo lembrado por Deus, que tinha sido esquecido por Deus. E diga-se de passagem, esta é a pior sensação a uma criatura feita à imagem de Deus. É aquela sensação que acontece no meio da dor e do sofrimento, quando nós achamos que Deus nos abandonou. Só para você ter uma ideia, foi exatamente essa sensação que Deus deu ao seu Filho Jesus na cruz, para significar o ápice da dor e do sofrimento que ele passaria ali, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Sentir-se desamparado era talvez a grande tentação contra a qual Jeremias iria trabalhar aqui. E é por isso que no versículo 19 ele faz o último apelo dele a Deus, dizendo assim: Deus, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto, que era uma erva amarga, um líquido amargo, e do veneno que eu tenho tomado nessa luta. Porque a tendência do profeta, que era o abatimento pela lembrança contínua do que estava passando, já estava expresso no versículo 20, quando ele diz assim: a minha alma continuamente recorda essas coisas e se abate dentro de mim. Mas aí quando chega no versículo seguinte, no versículo 21, que é o texto que nós queremos expor e enfatizar aqui, ele diz assim: mas eu decido, eu determino para mim mesmo, eu condiciono a minha mente, a minha memória, o meu sentimento. Eu quero e prefiro trazer à memória o que me pode dar esperança. É nessa hora que um otimista esperançoso surge no meio da angústia. É nessa hora que Jeremias começa a caminhar no mesmo sentido que Ariano Suassuna fala na sua entrevista. Mas o que é que pode nos dar esperança se nós trouxermos a memória? A partir desse ponto é que Jeremias nos ajuda a repetir na nossa própria alma que o pessimismo amargo, seja qual for a luta que você estiver passando e que você antevê que passará em 2026, não é a solução, mas que você também não pode nem precisa ser um otimista ingênuo, porque de fato no mundo tereis aflições, mas lembre, tende bom ânimo, ele venceu o mundo. O que é que pode nos dar esperança? Primeiramente, preste bem atenção nisso, porque faz sentido, e só faz sentido você estar aqui por causa disso. Deixe-me ser bastante grosseiro com você. Se você veio aqui por um costume, você está perdendo seu tempo. Se você veio aqui por uma tradição religiosa, você está perdendo seu tempo. Se você está aqui porque alguém lhe convidou, e você já não gosta mais dessas festas de beira de mar, ou talvez vai depois, mas queria primeiro purgar os seus pecados aqui, fazendo um culto a Deus no último momento do culto, você está perdendo tempo. Deixa eu lhe dizer, a única coisa que pode fazer sentido você estar aqui hoje, e que você pode trazer à sua memória para lhe dar esperança para 2026, eu vou lhe dizer o que é. É o que pode lhe dar esperança. Não está em você, não está em nós, está fora de nós, está acima de nós. Se você buscar esperança para o ano que vem em você, desista.
Porque a sua retrospectiva é de ser um homem e uma mulher que promete, mas não cumpre as resoluções de fim de ano, você conhece todas. Todos nós somos caracterizados por muitos anseios e desejos que não conseguimos cumprir, porque somos falhos e limitados. E quando às vezes olhamos a alguém para nos ajudar, esse alguém é tão falho e limitado quanto nós. Por isso que o que lhe pode dar esperança não está em você, não está em nós, está fora de nós, está acima de nós. E o verso 22 demonstra isso, quando diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que é misericórdia? É o que você precisa sem merecer. Porque o que eu e você precisamos é justiça. Ou o que eu e você, na verdade, merecemos a justiça. Mas o que nós precisamos tremendamente é a misericórdia de Deus. Quando ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, é porque a misericórdia de Deus não é o que eu mereço, é o que desesperadamente eu preciso para sobreviver cada dia. Misericórdia, portanto, é quando Deus me dá o que eu preciso e não o que eu mereço. É o amor de Deus em ação ao homem. Não é o homem em ação a Deus, nem mesmo em relação aos outros, e muito menos para si mesmo. Por isso que a misericórdia de Deus, esse fator constante, fiel, não meritório a você, que Deus oferece graciosamente, porque a misericórdia anda de mãos dadas com a graça, com o amor e com a bondade de Deus, são a razão de você não ser consumido, e o que pode ser trazido ao seu coração a cada manhã de 2026, porque elas são a razão de você não ser consumido. Quando passar o impacto desse primeiro dia, dessa primeira semana, e a rotina se estabelecer, e você em determinada manhã acordar e olhar no espelho do seu banheiro e descobrir assim: tudo está do mesmo jeito, eu continuo falho e imperfeito e não consigo cumprir, e as coisas não estão acontecendo de acordo com a minha expectativa. Só tem uma coisa que lhe sustenta a esperança, é que a misericórdia do Senhor lhe é oferecida, apesar de você, não porque você merece, mas porque você precisa. Não está em nós, está nele. Por isso Paulo ecoa essa verdade quando escreve sobre a ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, quando diz que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O pessimista é realista. Ele de fato faz uma avaliação concreta dessa dimensão trágica da vida, que é a morte, a impotência do simples querer e não poder. O otimista é ingênuo, sim, porque superestima a sua vontade de fazer, o seu voluntarismo, esquece as tantas vezes que conseguiu e muito mais as que não conseguiu fazer o que planejou. Mas o que é realista e esperançoso, porque reconhece que a força para viver, para existir, para não desistir, para continuar, para sobreviver cada dia, para confiar que algo está vindo, não está vindo de si, está vindo porque confia em Deus. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e o que me pode dar esperança não está em mim, nem está em você, está nele. As misericórdias do Senhor não têm fim. Portanto, a solução não está em nós, não está no outro, está em Deus. Ele é a fonte da esperança real. E aqui eu quero ser mais específico. Também não estará nas decisões políticas, econômicas, sociais que forem tomadas em 2026. Antes que você enverede por uma esperança cega em homens, quem quer que sejam eles, saiba, a esperança da sua vida não pode estar nem em você, nem em homens, porque é a misericórdia do Senhor que é a razão de não sermos consumidos, a do Senhor. A segunda razão que pode nos dar esperança não está numa leitura de eventuais momentos bons com perspectivas boas. Esperança, irmãos, não é análise de cenário.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é um cara, uma pessoa analítica, que faz uma análise e diz assim, olha, a probabilidade disso dar certo assim, tal, se eu fizer assim, tal, 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 isso não é esperança. Deixa eu explicar para você. Isso é análise de cenário. Esperança é quando você confia, mesmo quando toda a análise está contrária a você. Porque a esperança é filha da fé. E a fé é a certeza de coisas que se esperam, de convicção de fatos que ainda não se veem. E se alguém precisa ver para confiar e, portanto, ter esperança, o nome disso não é fé, o nome disso não é esperança, é análise de cenário, é otimismo. Quando Abraão ouviu a promessa de que teria um filho, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, mas não era essa esperança, era a esperança da perspectiva de ter um filho. Um homem já velho, que não tinha mais fertilidade, casado com uma mulher estéril, que não podia ter filhos, e Deus diz para ele, eu te darei um filho. Que análise de cenário era essa? Que esperança Abraão teria de ter um filho? Nenhuma. Ele creu contra esse otimismo, que lá na Bíblia é chamado de esperança, mas não essa esperança, porque essa esperança, ela é uma esperança que não está em eventuais momentos bons ou com perspectivas boas. Está nesse Deus misericordioso que é eterno e imutável, assim como são suas virtudes e as suas obras misericordiosas para conosco. Nós só temos uma razão para ter esperança, irmãos. Prestem bem atenção nisso. Não é porque o vento está a seu favor, nem é tampouco porque muitos estão ao seu lado, nem porque você teve uma série de sucessos que vão lhe conduzir invariavelmente a um sucesso maior depois. Porque a vida, espero eu, já tenha lhe ensinado que existem tempos bons e maus e as alternâncias são próprias da existência. O que pode lhe dar certeza e esperança não está em você, está acima de você, não está na sua capacidade, está na imutabilidade de Deus, porque a misericórdia de Deus é imutável, é de eternidade a eternidade. A sua fidelidade não tem fim. O texto sagrado chega a dizer que mesmo quando você é infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Que maravilha é crer e confiar num Deus que não pode deixar de ser quem Ele é, mesmo que você deixe de fazer o que você prometeu a Ele fazer. Então faça suas resoluções, mas não confie em você. Confie na misericórdia de Deus, porque não são eventuais momentos bons, com perspectivas boas, mas o Deus misericordioso que pode trazer esperança ao seu coração. Ele não é misericordioso de vez em quando. Ele não é misericordioso quando tudo dá certo. Por favor, tire da sua cabeça essa ideia de que Deus está lhe abençoando quando tudo está dando certo e Deus está lhe castigando quando tudo está dando errado. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que leva as ovelhas para os pastos verdejantes e as águas tranquilas, mas leva também para passar pelo vale da sombra da morte e diz, a tua vara e o teu cajado estão comigo, e a tua bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Perceba, esse é o Deus imutável. Essas misericórdias, diz o texto, não têm fim. E elas não têm fim porque são estáticas, como um pacote de bondades padronizado, tipo aqueles que você compra no banco, se você for fiel, ou uma carteira de crédito. Não, eles são personalizados, a partir do fato de que são eternas, porque se renovam a cada manhã. Amanhã de manhã, o que Deus vai revelar de misericórdia para mim será diferente, embora seja a mesma misericórdia do que Ele vai revelar para mim daqui a 3 meses. Porque daqui a 3 meses, provavelmente eu terei necessidades que eu não estou tendo amanhã. Isso é caminhada de Deus conosco, irmãos. E nisso reside a sua fidelidade para conosco. Ela se renova a cada manhã. A cada manhã Deus quita o seu débito com Ele e acredita na sua conta do seu relacionamento com Ele, uma nova manhã, um novo dia. Sabe, irmãos, quando eu acordo, me permita a expressão, ainda com remela nos olhos,
Nem tive consciência ainda nessas minhas muitas viagens, já disse aqui algumas vezes, que eu acordo não sabendo onde é que eu estou dormindo. E onde é a porta do banheiro. Sem consciência nenhuma, não sei quem está vivo, quem está morto, se meus filhos, minha mulher estavam vivos ou não, depois daquela madrugada que eu dormi e eles dormiram também. Não sei se vou acordar e vou chegar ao final do dia, nem você tampouco, mas naquele exato momento que eu abro o olho e dou a minha primeira puxada de ar consciente a cada manhã, a misericórdia de Deus se derramou ali, um crédito novo. Está aqui, meu filho, um dia a mais para você viver. Não sei se vai ser de 24 horas, viu, Deus? Mas se forem 30 minutos, é um dia a mais. Não sei se será totalmente saudável, se quando eu sair vou escorregar no banheiro e bater com a cabeça no vaso e correr para o hospital, porque a vida tem essas intempéries, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ela é permanente, ela é fiel, ela é constante, ela é imutável e ao mesmo tempo ela é personalizada para cada um de vocês. É nisso que reside a minha esperança. Quando eu fizer tudo de desgraceira, que não deveria fazer, apesar disso, Deus me garantirá a sua misericórdia, porque eu sou filho da aliança. Ele me escolheu, Ele me salvou, Ele me comprou para si, Ele não desiste de mim. O presbítero André foi muito sábio quando disse que a perseverança nossa é fruto da preservação de Deus na nossa vida. Nós só perseveramos porque Ele nos preserva, e nós somos preservados porque Ele persevera em ser misericordioso para conosco, porque Ele poderia em alguns momentos dizer assim: tá bom, de novo não, como algumas vezes você, pai e mãe, eu, pai, tenho vontade de dizer com meus filhos ou com qualquer pessoa: tá bom, não me venha mais com isso, de novo, a mesma coisa. Deus nunca dirá isso para você: tá bom, não me venha mais com isso, nunca. Isso é misericórdia. Nisso reside a sua fidelidade para conosco, a nossa conta existencial, que a cada dia é creditada a sua graça. Por isso que no Salmo 30, ele diz assim: não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Veja, isso não é garantir que não vamos passar luta na manhã que amanhece e que a misericórdia é creditada, mas é garantia de que Ele estará conosco ao pé da cama e quando eu me levantar para a vida. Amanhã de manhã e todos os próximos 365 dias desse ano de 2026, Deus será constante, imutável na sua vida. Mudam tudo, todas as coisas, muda até você, e Deus não muda. Por isso o mesmo salmista fala de momentos diferentes quando ele canta lá no Salmo: quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais serei abalado. Sabe aquela hora que está tudo certo, você fala: eu sou o tal, e aí de repente acontece alguma coisa, esse otimismo autossuficiente e ingênuo logo se desfaz diante da realidade de que nós dependemos completamente de Deus. E aí nem otimismo, nem pessimismo, nós somos levados a um realismo esperançoso na dependência de Deus. Daí ele lembra: por ti, Senhor, clamei, e ao Senhor implorei. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio, pois tu converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Portanto, o que pode nos dar esperança é que Ele não muda, mesmo que a vida mude drasticamente. E a maior manifestação de sua imutável fidelidade é a sua misericórdia nos momentos bons, para que não caiamos no otimismo ingênuo e autossuficiente, e também nos momentos ruins, para que não nos abatamos pelo peso da tragédia da vida. Não é louvar a Deus apenas quando as coisas estão favoráveis, não é louvar por causa de, é também louvar apesar de o que acontece. E finalmente, o que pode nos dar esperança é a porção que Deus tem para cada um na vida. Se tem uma coisa que eu não sou, é conformado no sentido de achar que Deus não tem coisas mais para mim. Graças a Deus, Deus não me deu
a ansiedade como uma característica de personalidade, mas eu sou uma pessoa inquieta. Inquieta em que sentido? Eu sou muito contente por tudo que Deus já fez na minha vida, por tudo que Deus me deu, e eu acho que você deveria ser também, sabe? Porque tem gente que não tem nem o que você imaginou ter, e tem. Mas ao mesmo tempo também Deus tem uma porção para cada um de nós. E você, quando pensa que Deus tem uma porção, você é livre de dois grandes venenos quando a gente pensa no futuro: a ansiedade e a inveja. Se tem uma coisa que pode acabar com a sua vida, com a sua paz e com a sua alegria, é a ansiedade e a inveja. E a ansiedade e a inveja são porcos que comem da lavagem de alguém que não conhece que quem dá a nossa porção é Deus, e dá a cada um de nós segundo o seu propósito. Você não vai ter nada que Deus não tenha para você. Por mais que você esteja ansioso, por mais que você esteja invejando o que os outros têm e que você não tem. Por isso, se termina o ano de 2025, você faz a sua continha lá, diz assim: rapaz, é fogo mesmo, né? Trabalhei feito um condenado, sujeito do meu lado, vizinho do meu condomínio, mora lá em cima no meu apartamento, colega do meu trabalho, não faz o que eu faço, não é honesto como eu sou, não faz as coisas certas. Olha aí a prosperidade dele. Saiba que o segredo é que a alegria e o contentamento lhe levam a desejar apenas e tão somente a porção de Deus. Ultimamente eu tenho dito muitas pessoas, quando elas pensam sobre o que é que Deus vai fazer com o pastor Robson, para onde é que Deus vai fazer, o que é que ele vai fazer, eu disse: eu não quero nada que Deus não tenha para mim, embora eu não rejeite nenhum desafio que Deus me colocar diante dele, porque eu quero estar no centro da vontade dele, e o centro da vontade dele é a porção que ele tem para a minha vida. Pense dessa maneira também. O verso 24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei. Esperarei é esperançarei nele. Você consegue entender? Não era o que Deus dava, era Deus quem Deus era, ou quem Deus é. Porque se a minha porção é o Senhor, o que Ele tem para mim já está guardado. Não é bíblico, mas eu poderia citar: o que é do homem o bicho não come. É de Deus para você, não haverá ninguém que vai tirar de você. Mas por favor, não busque o que é do outro, nem esteja ansioso, inquieto ou angustiado, porque essa porção ainda não chegou no seu coração. O verso diz: a minha porção é o Senhor. Porção aqui significa o nosso bocado na vida, a nossa garantia na existência, o que não nos pode ser tomado na vida, o que é básico, mas ao mesmo tempo é suficiente a ponto de não precisarmos de mais nada. É o que está na fala do salmista: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Quando você tem Deus, você tem tudo. Se você tiver tudo e não tiver Deus, você não tem nada. E é por isso que você precisa ter no Senhor a sua porção. Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas confie que em última instância tudo dependerá de Deus, porque Ele é a sua porção, e Ele tem aquilo para você, que não tem para nenhum outro, que tem só para você, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã para cada um de nós. Ele é a nossa porção. Veja que novamente o profeta nos convoca à fonte e ao originador dessa esperança realista. Ele está dizendo: apesar do mundo ser mau, de não estarmos no controle, de não nos enganarmos com os momentos bons, nem nos abatermos com os momentos maus, o nosso olhar de esperança precisa estar nele. E por isso no verso 25 ele afirma: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam, para a alma que o busca. E explica o porquê. Primeiro, porque aguardar a salvação do Senhor acalma as vozes da alma, tão cheias de ansiedade e angústia. Veja o que o verso 26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio, porque às vezes a alma precisa ficar quietinha e calada, porque quando a gente fala bobagem, reclama, murmura. É preciso que a alma cale e diga: Senhor, eu só tenho a Ti, por isso eu confio em Ti. Não deixa que a minha boca estrague a minha confiança e a minha esperança de tanta reclamação, murmuração, comparação e inveja com os outros, porque a porção do outro não será a sua, meu irmão.
Então, o que nos reserva 2026? Nós não sabemos, irmãos. Pode vir de tudo, do bom ao ruim, do ótimo ao péssimo. O que nós pudermos conseguir fazer dos nossos planos, conseguiremos, mas não sabemos se vamos conseguir tudo. Aqueles que nós amamos, quem estará conosco no dia 31 de dezembro de 2026, também não sabemos. No ano passado eu estava aqui nessa fileira com toda a minha família, mãe, irmãos, esposa, filhos, neta na época, cunhada, cunhados, sobrinhos. Hoje eu estou sozinho, é o primeiro 31 de dezembro que eu não tenho ninguém da minha família comigo, e estou dando graças a Deus porque não perdi nenhum deles para a morte. Eles só estão espalhados na terra, pelos propósitos que Deus tem em cada um. Quem de nós pode garantir quem estará conosco no dia 31 de dezembro de 2026? Nós não sabemos. Isso é agonizante? É aterrorizante? Mas não há porto mais calmo para um barco que não é guiado por nós, mas por aquele que é o mestre das águas tumultuosas, dos ventos tenebrosos, que diz: cala-te, e os ventos calam, acalma-te, e os mares acalmam-se. É bom saber que a nossa vida está na palma da mão do Deus Todo-Poderoso, e ninguém pode arrebatá-la dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vou terminar. Estou selecionando o que eu ainda vou ter que dizer. Verso 27, ele complementa, e eu vou terminar com isso. Porque ele diz assim, veja, ele primeiro diz assim: bom é para o homem aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Verso 26. Ele está dizendo que é bom. No verso 26, 27, ele diz: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Jugo é aquela canga que é colocado sobre o animal, que o controla, que o enquadra, que o limita. Isso me faz lembrar o que Jesus disse: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós a minha canga, porque ele, jugo é suave e leve. Ele estava contrapondo-se ao peso e ao desespero de viver sem um controle de Deus na vida. É desesperador, irmão, sinceramente é desesperador. Eu entendo porque que as pessoas enchem a cara de álcool, de droga e de sexo no dia 31 para o dia 1º. É porque é angustiante demais alguém enfrentar um novo ciclo da vida sem saber absolutamente nada de quem controla a sua vida. Enquanto nós estamos aqui, não porque somos melhores do que eles, somos tão pecadores quanto, mas Deus na sua salvação nos disse assim: olhai para mim, eu sou a vossa esperança. Ele diz: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque foi Deus que colocou esse jugo sobre ele. A ideia do jugo, então, é a ideia do limite de quem conduz o animal. E aí eu me lembro da frase de Ariano: não é ele o dono dos mamulengos? Verdade que Deus nos dá responsabilidade por nossas decisões. Não somos apenas mamulengos. Confiar em Deus, no entanto, é subscrever que acima de tudo e acima de todos é Deus que coordena a nossa vida. Isso a gente tem que aprender enquanto é jovem. Essa juventude, essa mocidade aqui, tanto pode ser etária, como de experiência de vida, porque também tem muita gente velha, idosa, cabeça branca, que ainda não aprendeu a lição dura que a vida já lhe ensinou muitas vezes, de não andar ansioso por coisa alguma, mas confiar no Senhor, que esteve no começo, no meio e no fim da vida de cada um de nós. Se tempo houvesse para discorrer sobre os outros 66 versículos desse capítulo, a gente estaria comemorando a passagem de 2026 para 2027. Mas eu quero voltar agora a Ariano Suassuna para encerrar minha fala, faltando 8 minutos. Ariano sempre teve uma crítica muito ácida à tragédia da vida. Ele buscou aquilo que ele chamou de realismo esperançoso, mas faltou a ele uma coisa, e eu não estou fazendo uma crítica literária, ele é brilhante como dramaturgo, mas uma crítica espiritual. Faltou que Ariano apontasse para a fonte, para quem era, afinal de contas, o dono daqueles mamulengos, quem era o compadecido,
Não há compadecida, mas o compadecido. Parece que no caminho Ariano não viu em Deus aquele que é o compadecido. Você sabe que compaixão e misericórdia são irmãs gêmeas. Talvez faltou a ele aquilo que Jeremias teve, a experiência transformadora de confiar em Deus apesar das circunstâncias, de confiar no compadecido que veio do alto. Nós temos agora a opção de um realismo esperançoso à la Ariano Suassuna, ou um realismo esperançoso à la Jeremias. A opção é sua. No começo eu disse, não dá para ser pessimista. É angústia demais. É melhor morrer. Não dá para ser otimista. É ingenuidade demais, é fechar os olhos para a realidade. Não dá. Resta-nos então a ser realistas e esperançosos. Mas de que tipo? A la Ariano Suassuna, que diz que tem um dono dos mamulengos, mas não diz quem é? Ou a Jeremias, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Estamos aqui juntos diante de Deus, como estivemos dezenas de vezes no domingo aqui. O que é que faz esse momento diferente dos outros? Tudo e nada. Não temos nenhuma ideia mística de que nós devemos ter esse ritual agora, para que o ano seja abençoado. O que nós temos certeza é de que nesse momento, quando nós nos colocarmos diante de Deus e dizermos assim: Senhor, nós entregamos a Ti o ano de 2026, gratos pelo ano de 2025, mas gratos acima de tudo pela confiança que podemos ter em Ti, é que nós estamos apontando para o dono do mamulengo. Nós estamos dizendo assim: é Ele a razão da nossa esperança. E se você quer juntar-se a mim nesse momento, esse é o momento de você colocar isso em prática e dizer assim para Deus: Deus, eu quero entregar a Ti a razão de toda a minha esperança para o ano 2026. Não está em mim, está em Ti. Não é pontual, é contínua. Não é massificada, é personalizada e é baseada no Teu caráter imutável, fiel, cheio de misericórdia e compaixão. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Esse é o momento final. Nós temos 5 minutos para terminar um ano e começar um outro. É muito pouco tempo para decidirmos que realismo esperançoso nós iremos praticar nesse momento. Mas eu confio que você que ouviu a palavra de Deus como nós rogamos, confiará no Senhor. Então eu quero lhe convidar, procure as pessoas da sua família que estejam aí junto com você. Pode desorganizar o auditório, não tem problema nenhum, não precisa ficar tudo na filinha não. Junte-se em família, se você estiver em família. Se você não estiver com um casal, com uma pessoa que lhe convidou, com um amigo, junte-se a ele. Nós vamos ter nesses momentos agora um momento de oração, de clamor, de súplica ao Senhor. E nós queremos fazer isso com as pessoas que estão aqui presentes, que nós mais amamos, que nós mais valorizamos, e por isso nós vamos fazer isso agora. Vamos orar nesse momento, e quando nós terminarmos essa oração, nós vamos cantar a música que tradicionalmente tem sido cantada nessa igreja há 26 anos, falando sobre a esperança de um mundo melhor, em Cristo, a partir de nós. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por este ano que está se encerrando. São os últimos minutos da vida deste ano, de que nós vivemos nele. São os últimos minutos daquilo que poderíamos construir, Pai. E mais do que um marco cronológico, Senhor, mais do que uma marca no tempo, também é um ciclo que nós queremos fechar com gratidão, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas queremos agora olhar para frente, Pai, para o ano que está diante de nós, sabendo que não temos garantia nenhuma a não ser da Tua presença misericordiosa na nossa vida. E é por isso que nós entregamos a nossa vida diante de Ti. Há coisas que passamos o ano todo suplicando, trabalhando e construindo, e ainda não deram frutos, não houve ainda respostas, e nós queremos perseverar e dizer: Senhor,
Nós estamos aqui confiando na tua promessa de Deus que é Senhor do tempo e da história, o Deus bom e misericordioso. Nós queremos a nossa porção, Senhor, e a nossa porção és tu, e tudo aquilo que tu tens para nós. Portanto, agora, ó Deus, faz o nosso coração colocar toda a esperança, toda a expectativa, não em cenários positivos, otimistas, mas colocar toda a nossa esperança em Ti, porque Tu és o único imutável que pode garantir a nossa herança, Pai, a nossa porção. Queremos nesse momento colocar, ó Pai, não apenas a nós, mas colocar pessoas que nós amamos, esse país que nós amamos, as autoridades que dirigem este país, os vários poderes e instâncias. Queremos colocar aqueles que podem decidir e nos abençoar, ou decidir e amaldiçoar toda uma nação. E nós queremos suplicar, tenha misericórdia do nosso país, ó Pai, tenha misericórdia da nossa cidade, das nossas gerações. Oramos pelas nossas crianças, jovens e adolescentes, que estão pela vida toda, com a vida toda pela frente. São nossos filhos, netos, sobrinhos, são aqueles que nós queremos vê-los bem, e por isso rogamos por eles, pedindo que o Senhor dê ventura, que eles sejam bem-aventurados com a Tua graça, poder e misericórdia. Queremos orar, ó Deus, nesse momento, por cada pessoa da nossa família, mesmo aqueles que não estão aqui, para que o Senhor os alcance onde quer que eles estejam, curando problemas de ordem física, mental e espiritual, abrindo portas de emprego, de estabilidade econômica e financeira, para que o pão com o suor do rosto seja conquistado, com dignidade e honestidade por cada um deles. Oramos nesse momento, ó Deus, por esta igreja que o Senhor tem plantado nessa cidade, como o baluarte da verdade, como farol do Teu Evangelho. Preserva essa igreja, preserva cada um de nós, como um lugar de comunidade de corações amigos e de braços abertos, para que o ano de 2026, quando iremos completar 25 anos de existência, seja um ano abençoador, que o Senhor possa dar multiplicação de frutos a esta igreja e a cada um de nós, porque nós entregamos tudo isso, porque queremos trazer à memória e trouxemos aquilo que pode nos dar esperança. A nossa esperança és Tu, Pai. As Tuas misericórdias não têm findado a cada dia e não haverão de findar. Tu és a nossa porção. Nós a Ti entregamos a nossa vida hoje, em 2026 e até o último fôlego da nossa existência. Glorificado e louvado seja o Teu nome, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Feliz 2026. Deus abençoe o seu ano. Vamos louvar a Deus, vamos agradecer e consagrar nossa vida ao Senhor.